Olá, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Nós temos conversado muito no nosso canal sobre as coisas da vida. Temos visto e temos analisado e temos pensado sobre a posição do homem diante dos fatos, diante da história e diante do futuro. E no dia de hoje, nesse nosso novo vídeo, eu quero tratar de um assunto muito, mas muito interessante. Eu quero tratar de história. E eu levo a vocês a seguinte pergunta: a vida imita a arte ou a arte imita a vida? Essa é uma pergunta muito falada no cinema, na televisão, nos livros. Somos nós que influenciamos a sétima arte, o cinema, ou é o cinema que com o passar do tempo veio a transformar e mudar a nossa vida? Nesse vídeo eu quero tratar um pouco mais sobre isso. E eu estava pensando sobre a minha infância e sobre os heróis que eu tive na minha infância. Eu nasci em 1970, então tenho 50 anos, muito bem vividos, graças ao bom Deus. E quando eu estava pensando sobre esse vídeo, eu fui lá no meu passado e trouxe alguns fatos muito interessantes, algo que veio a construir o meu próprio imaginário. E eu estava lá pensando e lembrei de um personagem muito bonitinho, que era da Hanna-Barbera. 3 heróis, os Impossíveis. Eles faziam parte de uma banda de rock, e essa banda de rock formada de 3 personagens. Tinha o Homem Mola, que é esse aqui, o Homem Elástico e o Homem que Multiplicava. E cada um deles, com suas respectivas habilidades, eles se transformavam da banda de rock Os Impossíveis nos heróis Os Impossíveis. E isso para mim foi marcado na minha vida. Quando eu era bem pequeno também, tinham os heróis japoneses da segunda geração. A primeira geração era do National Kid. Depois veio a segunda geração, que veio Ultra Seven. Isso aqui fez parte da minha infância. Nós brincávamos de super-heróis. E aí, eu penso aí nesse momento, foi a TV que me incentivou, ou era nós que incentivamos a TV? E eu pergunto para você que está me assistindo agora, o que você traz da sua infância, das suas memórias, que foram incentivadas e você brincou? Foi gibã? Foi giraia? E as meninas? Será que vocês brincaram das princesas? Do cavalo de fogo? Olha só, tenho certeza que cada um de nós trouxe essa informação que veio moldar, que veio transformar inclusive a nossa própria vida, né? Mais recentemente, quem não se lembra do nosso querido Popeye? Lembra lá da Olivia Palito, do Brutus? Olha só que bonitinho, gente. Ele comia, né? Esqueci a música dele, gente, me ajudem aí. E ele brincava lá, e ele lutava com o Brutus. Sou marinheiro Popeye. Lembra disso? Minha infância foi feita disso. E nós temos então aí uma geração que foi se sucedendo a outra, e cada uma delas foi tendo novos heróis que tinham características de homens e características, vamos colocar assim, dos próprios deuses. E eu me recordo aqui rapidamente dos 12 trabalhos de Hércules. O Hércules era um semideus. Ele era filho de um deus com uma humana. Monteiro Lobato, na sua magnífica obra
Sítio do Pica-Pau Amarelo tirou um livro inteiro para falar dos 12 trabalhos de Hércules. Maravilha essa literatura, né? E as nossas crianças mais recentes tem a luta da DC e a luta da Marvel, cada uma com heróis bem característicos, heróis e vilões. Nós temos o Hulk, olha só, o Hulk, que era o David Banner, que através de uma mutação, de uma experiência que deu errado, mudou o seu DNA e ele tirava de dentro de si toda a maldade incontrolável para lutar. E depois ele entrou em quem? Quem pode me ajudar? Ele entrou no time dos Vingadores, com o Homem de Ferro, com a Viúva Negra, com o Homem-Aranha. Personagens que tinham pontos positivos e pontos negativos. Todos eles tinham essa dualidade. Todos eles trabalhavam com esse antagonismo de ter que pagar a conta, mas também ter que salvar o mundo. Como, por exemplo, o nosso querido Homem-Aranha, né? Ele talvez seja o super-herói que mais se assemelha de cada um de nós. Porque ele tinha que pegar ônibus, tinha que pagar a passagem do metrô, tinha lá o chefe do Clarim Diário que ficava no pé dele. E nós temos também os heróis da DC, que são heróis que nos parecem como deuses, puros, firmes, justos. Qual maior justiça, por exemplo, do que o do Batman, o Cavaleiro das Trevas? Ou então a pureza e a força da Mulher Maravilha. Então nós temos aí essa luta. Será que a arte imita a vida? Que traz para a tela e para os livros essa dualidade e esse antagonismo, ou a vida é que imita a arte? E aí, pensando um pouco mais sobre isso, eu me recordo de uma música muito, muito linda, eu considero talvez um dos maiores escritores, um dos maiores poetas, né? Infelizmente já falecido, Janires. Janires era um poeta carioca, né? Mexeu com tráfico, ficou preso, e ele um dia encontrou a Cristo e ele mudou a sua vida, e ele escreveu falando sobre sonhos, sobre a arte, né? E sobre a vida. No texto dessa música chamado Hoje Sou Feliz, ele escreve assim: quando criança sonhei ser Flash Gordon, super-homem, Robin Hood, ou até um rei dos contos de fada. Quis ser líder num grupo de rock, ou mocinho no filme de cowboy. Como doeu. Ensinaram-me a sonhar, mas deserdaram quando um dia acordei. Olha só como é que é interessante. A arte, lá na sua tenridade, trouxe a ele exemplo de nobreza, né? Isso é Flash Gordon. Quem lembra esse Flash Gordon, né? Ele lutava com suas naves lá no espaço. O super-homem, né? Que veio de Krypton para salvar o homem. E o Robin Hood, aquele da Idade Média, que ninguém sabe exatamente se existiu ou se foi criada uma lenda sobre ele, né? Na Idade Média da Inglaterra, que roubava do rico para dar ao pobre. E mais recentemente a gente pode pensar, quem de nós já não pensou em ser líder de uma banda?
Eu, por exemplo, me via, eu sou como músico, né? Por que eu não poderia jamais, por exemplo, tocar no Rock in Rio? Ou coisa similar, né? E o Janis fala, né? Ensinaram-me a sonhar, mas deserdaram quando um dia acordei. E essa disruptura aqui, de acordar, talvez, isso aí há várias possibilidades, é quando nós entramos no mundo real e descobrimos que aquele herói que era imaculado, como por exemplo a Mulher Maravilha, o que veio para salvar o mundo, como por exemplo o Super-Homem, ele já não é real. Ele é apenas uma ideia daquilo que poderia ser perfeito, né? E eu fico assim, pensando em como nós podemos hoje compreender o mundo que nós vivemos. Eu estava ponderando a respeito disso, né? E pensando assim, qual é a posição do homem hoje diante de tudo isso? Eu sou limitado, eu tenho minhas limitações humanas, eu tenho sono, eu tenho cansaço, eu tenho desejos, mas eu sei que eu estou limitado na finitude humana. Então jamais eu posso trazer para mim essa qualidade de um herói, né? Mas eu tenho alguma coisa interessante para compartilhar com vocês. Eu quero que vocês prestem muita atenção a partir de agora. Quando nós fomos criados por Deus, Ele nos fez de uma maneira muito, muito especial. E Paulo, quando escreve aos Efésios na Bíblia, ele usa um termo muito, muito significante e muito singelo. Eu gostaria de que vocês prestassem atenção nesse texto que eu vou ler. Está no livro de Efésios, no capítulo 2, no seu verso número 10. Olha só que interessante o que Paulo escreve. Pois somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. E eu queria me ater na primeira parte do versículo. Fala assim, pois somos feitura sua. Essa ideia de feitura, lembrar, só fazendo um pequeno parêntese, que esse texto aqui foi escrito em grego. E quando há uma tradução, muda-se de versão, pode-se não ter a palavra exata. É igual quando eu te conto uma história. Você pega essa história e quando você repassa essa história à frente, você pode, por conta da sua experiência, trocar algumas informações por outras. Isso é uma coisa normal. E aqui, essa palavra feitura, no grego, ela tem a ideia de poema. Então, veja bem, pois somos poema sua. Entendendo que esse sua aqui está falando do eterno, de Deus, tá certo? Então, nós somos feitura. E se nós pensarmos um pouco mais, nós somos uma obra-prima. Então, o nosso patamar, que nós comparávamos com o Flash Gordon, com o Hulk, o nosso patamar excede em muito tudo isso, porque nós somos não a construção do Stan Lee, né? O Stan Lee que criou boa parte dos heróis da Marvel, mas nós somos uma construção, nós somos forjados, criados pelo próprio Deus. Você consegue perceber como é que isso é interessante? Ao invés de nós sermos um rabisco feito pelo Stan Lee, ou sermos um desenho feito pelo Maurício de Souza,
Nós somos a obra-prima acabada, feita do próprio Deus. Né? Então, eu volto então à nossa pergunta. A vida imita a arte ou a arte imita a vida? Eu, de minha parte, acredito que nós somos imitadores, nós somos criados, imitadores de Cristo e criados pelo próprio Deus. Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado dessa breve análise, dessa breve divagação filosófica. Eu espero que vocês gostem, tá? Eu espero que vocês compartilhem, que vocês se inscrevam no canal para nós ganharmos relevância, né? E que Deus abençoe vocês e nos veremos, se Deus assim nos permitir, no próximo vídeo. Obrigado, gente. Fiquem com Deus.